Eu sou muito fã de Star Wars. E eu acho que a maioria das pessoas também que tem essa experiência, né, de conhecer a franquia, tem o sentimento de ser algo que está muito intrínseco a você. De que é algo que você gosta, querendo ou não, mesmo com as coisas ruins que às vezes são lançadas da obra. Eu me lembro até hoje da primeira vez que eu assisti à franquia. Eu peguei os DVDs emprestados com um amigo meu e estava toda a franquia ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu me lembro que eu assisti nessa ordem. Tive uma experiência que até hoje eu levo ela de uma perspectiva diferente do que é Star Wars. Diferente das pessoas que viram o episódio 4, 5, 6, eu vi o episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6. E não 4, 5, 6, 1, 2, 3. Pra mim, eu tenho muita visão, a perspectiva de que essa história é sobre o Anakin, sobre o Darth Vader, sobre essa jornada dele desde a sua queda até a sua redenção. E eu acho que é exatamente isso que torna Star Wars tão interessante. Um universo de ficção científica, fantasia, que ao mesmo tempo traz consigo diferentes perspectivas sobre a mesma história. Quando eu falo disso, eu quero falar especificamente sobre Endor, que vem aí da seara, né, dessas novas séries de Star Wars, mas vem como uma surpresa que ninguém esperava. A gente tem aqui uma produção que acontece antes do filme Rogue One, que já é um filme derivado. No filme derivado de Rogue One, nós acompanhamos essa equipe que é formada para roubar os planos da Estrela da Morte, que basicamente é aquela super máquina, né, aquele planeta máquina que pode destruir outros planetas, que o Império usou ali, e a gente acompanha essa equipe roubando os planos para encontrar um plano de fuga ali, para encontrar algo para destruir essa máquina. E aí a gente tem todo esse desenvolvimento dessa equipe, de pessoas que não acreditam na rebelião, de pessoas que acreditam do que realmente é a rebelião e do porquê lutar. E tudo isso é intrínseco nesse filme. E é um dos melhores filmes de Star Wars. E foi uma grande surpresa quando saiu. Ninguém esperava a qualidade do filme. E ele é realmente gigantesco. E aí quando anunciaram Endor, a série derivada que acompanharia o personagem Cassian Andor, todo mundo ficou surpreso. Porque, bem, aqui vai um spoiler. O Endor, ele morre no final de Rogue One. Mas esse spoiler, na realidade, ele te ajuda a aproveitar ainda mais a série, porque a gente acompanha a história de um personagem que sabemos que já está morto, mas como ele chegou ali, como que ele aceitou a morte dele. Então, era uma série que todo mundo ficou surpreso, ninguém esperava nada. Eu confesso que também não estava com uma expectativa alta, porque para mim ela estava vindo naquela seara de séries derivadas que nenhuma delas estava dando certo. O Mandaloriano deu certo, mas Boba Fett não deu, tava altos e baixos. Mas quando ela chegou, ela mudou tudo. E não somente no sentido de como vemos Star Wars, mas também de como vemos a rebelião, esse conceito dentro do universo que, apesar de olharmos ele através dos olhos dos heróis, não olhamos nos olhos daqueles que lutaram. Então, Endor traz uma perspectiva crua sobre essa luta. Diz que no final das contas, ela é uma luta trágica, ela envolve sacrifício. E muito mais do que isso, é uma luta onde todos irão morrer. E o resultado dela provavelmente não veremos no futuro. E quem verá ela será as crianças, aqueles que lutamos, mas nunca chegamos a conhecer. Olá, meu nome é Sheldon e sejam bem-vindos aqui de volta ao canal Quando Decidi Pensar. E dessa vez, tô trazendo um vídeo para comentar a primeira e segunda temporada de Endor. Eu já fiz um vídeo anterior aqui no canal comentando sobre a primeira, então vou falar muito mais sobre a segunda, mas eu vou trazer um escopo geral, porque tem alguns temas que eu quero debater aqui sobre a série que eu não falei naquele primeiro vídeo, e que agora, com a segunda temporada, eu consigo agregar muito mais. Então, se você quiser conferir a série completa aqui sobre Endor, igual você vai conferir a primeira e segunda temporada, eu acredito, vê o primeiro vídeo, depois vem aqui e vem esse aqui.
tá? Mas, antes de começarmos o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito, deixar o seu curtir de uma vez, né, para adiantar o processo, e visitar nossas redes sociais, que estão aqui embaixo, na descrição. E também temos o site lá, nerdzoom.com.br, onde postamos críticas, análises, artigos e muito mais. Muito bem, na primeira temporada de Andor, recapitulando a história, nós acompanhamos o Cassian descobrindo a rebelião e também se juntando a ela. É até engraçado a gente ver a evolução do personagem, porque na primeira temporada há essa dúvida nele sobre por que acreditar em uma rebelião, por que acreditar em uma revolução. Ele acredita que estando afastado, estando ali vivendo em cima do muro, esse império, essa ditadura, não vai afetar ele, mas acaba afetando. E aos poucos nós vamos vendo como ele vai mudando a perspectiva, entendendo que não é sobre um lado, é sobre o que está de errado e o que deve ser feito para mudar isso. Já na segunda temporada é um pouco diferente, porque ele já está na rebelião. Mas agora, o que acontece a partir desse momento? Como que essa rebelião se torna algo maior para enfrentar esse mal? Porque o que é muito bom dentro de Andor, e dentro de Rogue One também, o filme, é que nós acompanhamos como o Império é estruturado. O Império, essa figura que sim é uma figura ditatorial, uma figura que oprime a população, eu quero deixar bem claro aqui que em momento algum, seja na franquia clássica, nas prequels, nas sequels, eles deixam qualquer abertura para você não entender isso como uma ditadura. Isso é o tempo todo declarado uma ditadura. O que existe ali são pessoas que estão indo contra essa ideia ou que estão ali meio que se debatendo dentro dessa estrutura, não entendendo o porquê deles estarem fazendo isso, sendo que na realidade continua sendo uma superestrutura ditatorial que domina ali a região, o mundo de Star Wars. E Andor, principalmente, nós vemos como que esse império é estruturado. Nós vemos principalmente como que ele é intrínseco no nível onde existem pessoas, espiões por todos os lados, existem inimigos o tempo todo, tudo está ali junto em uma teia de aranha gigantesca, onde nós não sabemos quem é nosso inimigo, quem é nosso amigo. E o Império, principalmente, isso na segunda temporada é muito interessante, eles exploram principalmente a ideia da propaganda. Como que eles expõem ali a ideia da propaganda e para colocar as pessoas contra si mesmas, né? Para as pessoas olharem para atos de rebelião e verem aquilo como uma ameaça, verem aquilo como algo errado. E basta olhar para o que a gente vive hoje em dia e também porque a gente já viveu na história. Como que isso foi colocado em diferentes situações, como que hoje isso é colocado. Atos de rebelião, atos contra um sistema opressor, sendo colocados de uma maneira que é errado, que é algo contraditório, que é algo que devemos olhar e devemos dizer, não, isso é errado. E isso feito através de propaganda, através da mídia. E aqui na segunda temporada tem muito dessa mídia sendo estruturada para a gente acompanhar esses personagens e entendemos como que cada um opera dentro dessa paranoia, dentro desse sistema que te obriga a ter desconfiança de tudo. E o Cassian, conforme ele vai avançando durante a segunda temporada, ele vai entrando nesse preâmbulo onde ele não entende muito bem quem é inimigo, quem é amigo, onde os amigos dele se voltam contra ele e ao mesmo tempo ele não entende muito bem o que está acontecendo dentro da própria história e narrativa dele. Então a gente tem toda essa estrutura e principalmente algo que faz a evolução do Andor chegar ao final da segunda temporada e em Rogue One. A gente entende aqui, na segunda temporada, que uma rebelião, uma revolução, ela precisa de um senso de unidade. No primeiro episódio da série, nós já vemos ali dois grupos que estão brigando entre si, que era um grupo unido, mas que agora eles estão lutando por comida, porque cada um deles quer um objetivo, ninguém sabe quem é o líder, e esse primeiro episódio ele é muito bom porque ele estrutura tudo que vai ocorrer a partir da segunda temporada, de que esse senso de unidade precisa ser construído para a rebelião se tornar de fato um ato que vai afetar e ser algo equiparável ao que é o Império. Não é a ideia de ter armas potentes ou mais pessoas, não.
mas o senso de unidade. Hoje, por exemplo, na internet, a gente tem muito dos webcomunistas criando esse senso de crítico e teórico, que é muito bom, muito importante, mas ainda falta em muito um senso de unidade. Um senso de que, para a revolução de fato acontecer, ela precisa de um senso de grupo, de movimentação, de algo que realmente incomode. De fato, a rebelião, inclusive dentro ali de Endor, nós vemos que é colocado de uma maneira que o Império pode usar a rebelião em si ao seu favor quando não existe um senso de unidade, quando cada um está ali buscando um objetivo diferente. E é muito curioso como Endor explora isso, porque dentro de Star Wars nós temos os heróis, nós temos os protagonistas sempre ali enfrentando o mal, e o mal é muito bem categorizado porque nós temos o Imperador e nós temos Darth Vader. E aqui em Endor não, o Imperador ele é sempre citado como essa figura que está acima de todos, que está impondo as suas leis e regras, mas ele nunca é visto. Então, a partir disso, a nossa visão de quem é o inimigo se torna muito mais humana e se torna muito mais manipulável. A gente acompanha ali como que o Endor, por exemplo, como que outros personagens, a Mórfida, inclusive, que é a senadora, como que ela enfrenta esse inimigo invisível dentro do próprio Senado, dentro do próprio sistema, através de uma maneira que ela tenta o tempo todo articular meios para que esse mal seja visto. Ela tenta o tempo todo colocar esse mal aos olhos daqueles que não estão enxergando. E muitos deles escolhem não enxergar, alguns estão enxergando e outros simplesmente aceitam que essa é a realidade atual. E aí é muito interessante a visão de que a luta dentro do próprio sistema, ela tem um limite. Ela tem ali algo que bloqueia ela no final das contas, que é o próprio sistema em si, que já está sendo estruturado, que já está sendo controlado por uma outra pessoa. E o Luther, que pra mim ele é um dos melhores personagens de Star Wars, um dos melhores personagens dentro ali da série, e se não o melhor, junto com o Cassian. Mas ele é interessante porque na primeira temporada tem um monólogo dele que ele fala que uma das frases, né, do monólogo é: eu vou lutar por algo que eu sei que nunca irei ver. Eu nunca irei ver esse nascer do sol, algo nesse sentido. E é muito bonito porque ele entende a tragédia dessa revolução. Ele entende que no final das contas ele está lutando por algo que de fato ele não vai ver o resultado daquilo. Não porque ele é um pessimista, não, mas isso cai muito na ideia do cinismo, né? Da ideia de que ele sabe que está lutando uma luta, que ele vai morrer por ela, mas que não importa, porque ele quer alcançar o resultado daquilo, mesmo que aquilo envolva uma tragédia. Na segunda temporada, a gente vê o Luther agora tendo que enfrentar a própria estrutura que a revolução está tomando, que a rebelião está tomando, para manter a visão de que não, estamos lutando por uma causa que a gente tem que vencer a qualquer custo, mesmo que custe usar as armas do inimigo. E é muito bem feito porque a gente entende que essa história, principalmente da rebelião, não é uma história de heróis ou vilões, mas são de pessoas que estão em busca da liberdade. E liberdade demanda sacrifício. O Endor, durante a temporada, ele entende isso. É curioso pensar como que a gente vê esse personagem se tornando um dos melhores da franquia e sendo um personagem extremamente trágico. Quando a gente olha, por exemplo, a literatura alemã, russa, a gente percebe como que a tragédia, né, os heróis trágicos, que hoje em dia não são tão colocados nas séries e filmes, principalmente de heróis, de blockbusters, mas como os heróis trágicos, eles são heróis, para sempre sua luta será, no final, uma tragédia da qual ele não receberá o resultado daquilo, ele não receberá um prêmio, mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que a luta tenha sido em vão. O Endor o tempo todo está caminhando para isso. Como a gente sabe que ele é um personagem que vai morrer, a gente entende que o tempo todo ele está caminhando para essa morte. E a gente vai entendendo que ele vai aceitando essa realidade e aceitando que estar na rebelião é estar num caminho já decidido. Se você sobreviver, essa é a vitória, sabe? E se você morrer, a vitória acontecerá, mas não será através dos seus olhos.
Então o que você tem que fazer é o necessário para que a luta continue. Isso no Luther é muito visível. A Mófida, ela como senadora, aos poucos ali na série, ela vai cada vez mais ficando encurralada, ficando presa no sistema, até o momento que ela realmente se solta e se junta à revolução. E é curioso pensar que durante a série a gente sempre vê ela usando vários apetrechos, várias joias. E quando ela se junta à rebelião, quando a gente vê ela na trilogia clássica, também o Rogue One, nós vemos que ela não tá usando mais nada, ela tá limpa, porque todo esse peso era o subtexto, né? Era a ideia do peso que ela sentia dentro do sistema do Império. E é claro, a gente tem outros personagens também, né? A gente tem aquele casal, eu esqueci o nome dos dois personagens agora, tá, gente? Eu não tenho nada pra pesquisar aqui. Que eles servem ao Império e eles estão o tempo todo buscando que o Império enxergue eles. Que o Império enxergue o trabalho deles para que eles alcancem um alto nível dentro desse sistema. E no final, o próprio sistema se volta contra eles. A gente já vai acompanhando na segunda temporada essa decadência deles dentro do próprio Império, através da visão de que eles são somente um palito dentro de todo esse sistema, e de que eles são uma ferramenta. Quando você se junta a esse movimento, quando o Império te vende a ideia, né, de que não, você faz parte de algo, você pertence a algo, na realidade não, você pertence a uma massa de manobra para algo muito maior do que você. E diferente da rebelião, onde a gente enxerga que você realmente pertence a um movimento dessa maneira, mas é um movimento que entende a tragédia dele e entende que o resultado daquilo será algo visto no futuro e não no presente. No Império não, no Império é sempre a promessa de algo no agora, de algo no presente. Tanto que o tempo todo, quando falam sobre personagem tal vai receber uma promoção, é sempre no agora. Fala, você sempre quis ser visto, agora você tem um escritório, agora você tem uma casa, uma família, uma mulher. Esses personagens trágicos dentro do Império, eles são interessantes porque, no final das contas, eles percebem que essas vitórias do presente são tão vazias quanto a própria ideia que eles defendiam. Endor, como um todo, te apresenta vários pontos de vista e ela é muito complexa. E não complexa no sentido de ser algo complicado de assistir, não. Mas no sentido de que ele te apresenta diversas nuances da mesma história, diversas perspectivas, igual eu falei no início do vídeo, de uma mesma história, que é aqui a rebelião. Luther como esse personagem trágico, mas esse personagem que entende que ele precisa usar as armas do inimigo. O Shaw Guerreira, que é um personagem incrível também, como esse personagem extremamente revolucionário e que nega usar as armas do inimigo, mas que ao mesmo tempo ele entende que ele está lutando uma guerra que ele precisa ir ao seu extremo. E ele fala na segunda temporada que é um dos melhores momentos da segunda temporada, que ele fala que não, essa luta que estamos lutando agora é uma luta para loucos. Você acha que eu sou louco? Ele pergunta para um dos personagens. Ele fala, eu sou louco, porque para lutar isso daqui você precisa ser. Ele vai entrando, né, como um personagem que em Rogue One nós vemos ele como esse cara que tá sempre ali paranoico, que tá sempre pronto para uma guerra estourar. E aí, na primeira temporada até a segunda, a gente vai vendo o porquê disso. O porquê ele é esse personagem, o porquê ele precisa ser assim. Porque se não fosse devido a isso, a rebelião não teria vencido o Império como venceu, né? Porque esses pontos, essas pessoas, essas diferentes figuras, essas diferentes unidades dentro da rebelião foram o que fizeram ela se tornar algo tão potente. A Mófida, como essa visão do Senado, essa visão aristocrática que busca ali, acima de tudo, um movimento através da fala, do diálogo. O Shaw Guerreira, esse personagem revolucionário que busca a guerra, que busca o confronto direto. O Luther, essa figura, luta nas sombras, usando as ferramentas que o Império usa para vencer ele. São diferentes figuras e cada uma delas influencia o próprio Endor, que no final da segunda temporada a gente vê ele como essa figura muito mais forte, essa figura muito mais de liderança que a gente vai ver em Rogue One, mas uma figura trágica. E a última cena de Endor é tão bonita porque ela exemplifica tudo o que acontece na série.
tudo que acontece no filme e tudo que representa até mesmo o que é Star Wars. O senso de esperança que nós recebemos, que nós temos através dessa luta, é vista no final de Endor. Cassian, ele lutou por aquilo, por aquela última cena. Foi por aquilo que ele lutou. E ele venceu, no final das contas. E é algo que eu trago porque a gente está vivendo hoje. Para as lutas, para os momentos, para o confronto, por exemplo, que está ocorrendo ali entre Palestina e Israel, né, com o massacre que está acontecendo com a Palestina, com o povo da Palestina. Então, assim, tudo isso é mostrado e pode ser colocado pra gente tentar entender o que está acontecendo conosco hoje em dia, sabe? Com os Estados Unidos se tornando cada vez mais algo que muita gente fala que só veria em filmes e séries, mas na realidade não. Estamos vendo a história acontecer. E eu entendo que vai ter gente também que vai falar que Star Wars não envolve política, mas assim, desde o princípio do próprio George Lucas, que fez ali a analogia de Star Wars, dos rebeldes, essas diferentes figuras de resistência contra um império, desde sempre Star Wars é algo que retrata a política. Há, claro, ali a fantasia, a aventura, há diferentes leituras que podemos fazer de uma franquia que é tão grande, mas dentre elas, a rebelião, para mim, depois, principalmente de Endor e Rogue One, se tornou o principal centro desse movimento, centro dessa história, e que a gente sempre acompanhou, mas sempre acompanhamos através dos olhos dos heróis clássicos. E é sempre legal quando acompanhamos essa história através dos olhos daqueles que são fragilizados e são humanos o suficiente para entender que essa luta é uma luta que vai demandar sacrifício. A gente vê isso no Cassian, no próprio Han Solo, a gente vê isso também no Luke Skywalker, no episódio 6, onde ele enfrenta o Darth Vader pela última vez e ele se sacrifica no final porque ele se rende entendendo que ele não vai lutar, porque se ele lutar vai ser algo perdido, se ele lutar da maneira que o Império luta, naquele caso. Então a gente vê ali diferentes figuras lutando de diferentes maneiras para alcançar o mesmo objetivo, mesmo entendendo que isso vai demandar sacrifício. Eu acho que no final desse vídeo, que eu acho que vai ser o último que eu vou fazer sobre Endor, sobre esse período de Endor, Rogue One, é que no final das contas, uma revolução, lutar pelo que é certo, pelo que é justo, pela liberdade, seja pela nossa ou por aqueles que ainda sofrem com a segregação, racismo, homofobia, demanda sacrifício. Demanda uma luta que é cínica, no sentido de que nós talvez não vejamos o resultado disso hoje, mas que lutamos para que ainda seja possível ver um futuro.